Olá, estamos no ar com o Em Discussão e no programa de hoje a gente vai conversar sobre o projeto de lei número 268/2019, que estabelece a Patrulha da Criança e do Adolescente no município de Aracaju. Este é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei número 268/2019 e que estabelece a Patrulha da Criança e do Adolescente aqui no município de Aracaju. Vereador, seja muito bem-vindo. Nos conte como é que surgiu a ideia desse projeto de lei. Primeiro, Bruno, dizer que é uma satisfação imensa poder conversar contigo, um repórter, um jornalista de notório saber, e a gente fica muito alegre de saber que a TV Câmara tem uma equipe tão bem qualificada. Para mim é uma honra. Olha, nós pensamos na patrulha da criança e do adolescente, levando em consideração alguns dados em Aracaju. É comum algumas frases que a gente atribuía ao sudeste do Brasil. Por exemplo, o adolescente que se envolvia com tráfico, até hoje se chama de aviãozinho. E por eu ser morador da periferia, eu sou filho do bairro industrial, nós acompanhamos uma quantidade imensa de jovens se degladiando, ou por conta do comando das drogas, ou por conta da concepção que aquele que era mais notado como líder de um grupo, ele era mais amado. Aquela ideia meio de que é preciso ser visto para poder ser admirado. Então, eles começaram a se matar em uma busca desenfreada pelo poder, um poder que eu chamo deletério. Ele não existe de fato. Vamos citar um nome fictício, Paulo é o líder da região do Manuel Preto. Ou seja, havia uma pedagogia do crime em construção. E se nós, que somos representantes públicos, não tomarmos iniciativa para desconstruir esse mundo, a ideia dele é se amplificar. Então, a nossa ideia foi utilizar a estrutura do Estado, ou seja, da Prefeitura, para começar a corroer essa concepção de que a melhor vida é a vida do crime. E como é que a Patrulha da Criança e do Adolescente entra nesse sistema? De fato, como é que ela vai proceder? Veja, Bruno e meus caros que nos assistem, a ideia é juntar as forças que podem atuar diretamente na sociedade. Nós temos duas partes aí que nós precisamos fazer uma divisão. Primeiro são as crianças que são parte de grupo chamado de vulneráveis. Uma criança de 0 a 8 anos, ela não tem, em tese, as condições de reagir aos maus-tratos. Mas é comum denúncias de pais que, por conta do alcoolismo, por conta de outros entorpecentes, maltratar crianças. E muitas vezes a sociedade não sabe a quem recorrer. Muitos procuram o CRAS, mas me parece que é uma figura um pouco ainda não observada na sociedade. Quando chega nos bairros, pergunta onde é o CRAS do bairro, onde é o conselho tutelar do bairro. Você tem dificuldade de encontrar isso, porque há uma carência de estrutura ainda em nosso município. Então, a ideia é ter essa patrulha com visibilidade, com número, diz que para a Patrulha da Criança e do Adolescente, com número X, e divulgar essa atuação. E qual é a ideia? Que a Guarda Municipal se agregue, se una à Secretaria de Assistência Social e Família, que essa guarda também se una à defesa, à Secretaria de Segurança, chamada Defesa Civil do município, para poder organizar essas ações. Primeiro, com relação às denúncias dos maltratos às crianças, né? Segundo, para construir políticas
inclusivas para os adolescentes. Então, é essa união de forças, com um planejamento definido, ouvindo o Conselho Tutelar dos Bairros, ouvindo a comunidade e organizando um projeto de fato. Se não houver um projeto em curso, para no final do período X dizer assim, deu certo esse projeto, caminhamos, avançamos, desconstruímos, não vale a pena. Tem que ter um projeto criado por esse grupo, e a figura da Guarda Municipal ela tem um elemento que é importantíssimo. Veja, é quem tem o poder de polícia para intervir em situações mais de resistência. Às vezes, de um espancamento de uma criança, de um adolescente, e a polícia usar o princípio do flagrante, e a guarda usar o princípio do flagrante, e adentrar o estabelecimento e recolher a criança. Muitas vezes o conselheiro não pode fazer isso em um bar quando vê uma criança bebendo. É porque o Conselho Tutelar não tem o poder de polícia, Não né? tem o poder de polícia e não tem essa faculdade de fazer, essa disposição. Quando as guardas municipais no Brasil todo lutaram para ter o poder de polícia, houve-se muita crítica, que a avaliação é que poderia haver uma militarização da guarda. E a ideia da Guarda Municipal não é militarizar-se, é torná-la um patrimônio público, literalmente, ou seja, o contato do público com a guarda, mas que ela não seja também um ser sem autoridade, no bom falar da palavra autoridade, porque está um pouco em crise essa palavra, né? Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Não é o autoritarismo, não é a autoridade se sobrepondo ao que é legal, mas é a autoridade sobrepondo sobre o que é legal. Vender bebida alcoólica para criança é ilegal. Mas, veja, a ideia não é pegar a criança comprando a bebida. A ideia é, por exemplo, investigar todo esse processo de ciclo familiar, do CRAS, da assistência social, se reunir com a família, dizer, olha, nós percebemos que seus filhos compram bebida para o senhor, e descobrir desvendar todo esse mistério que compõe a descomposição, como é que digo uma palavra mais clara? Desfacelamento das famílias e da sociedade. A célula máter é a família, o centro é a família, e isso se espraia na sociedade. Então, para terminar, veja, unindo esses setores da administração pública, nós teremos um futuro melhor. Se nós não agirmos, inexoravelmente, nós teremos a formação de conglomerados de populações viciadas, organizadas, trazendo o crime organizado ao enfrentamento da força pública. Então, no caso, seria o fortalecimento do sistema de proteção da criança e do adolescente. Teoricamente, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já seria suficiente para isso, mas o que a gente vê na realidade é que é necessário ter leis que fortaleçam ainda mais esse sistema. Aracaju deu um salto de qualidade em relação à sua estrutura física extraordinário. Eu sou do PDT, do mesmo partido de Edivaldo Nogueira, mas sempre busquei na política um posicionamento, modéstia à parte, da coerência e da autonomia na análise. O parlamentar, o político, ele não tem autonomia no discurso, ele torna o seu pensar viciado e, desculpa a expressão, nojento. Você ouve e dói nos ouvidos. Eu não falo isso, né? Que Edivaldo Nogueira buscou reconstruir as ruas, as praças já começam a se fazer, as unidades básicas de saúde, os CRAs estão sendo reformados. Então, estruturalmente, Aracaju se soergueu. Agora a gente precisa humanizar Aracaju. Veja, o homem não faz todas as coisas em um tempo só. Nenhum de nós faríamos isso. Eu não estou aqui tecendo uma crítica à administração. Pelo contrário, estou reconhecendo que em todos os bairros de Aracaju tem obras da prefeitura. E eu acho isso louvável. Porque só quem mora em uma rua que é feita de lama e poeira sabe qual é a dor quando chove e quando é verão. E sabe qual é o prazer de viver num local com saneamento básico e calçado. Eu andei muitas vezes ali no Coqueiral. Se você for lá hoje, é uma outra forma de viver, a dignidade. A outra realidade. Outra realidade. Isso é extraordinário.
Mas penso que nos próximos 2 anos a gente conclui praticamente essa reconstrução. Sempre haverá um ponto a mais, porque a cidade cresce. Mas na parte das relações humanas, dos projetos de integração da sociedade, nós estamos aquém ainda do que precisamos fazer. Então, esse projeto vem nesse sentido, de pegar a administração, de criar uma legislação que possibilite essa união de secretarias e de instituições em prol das crianças e dos adolescentes. Estamos conversando com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei número 268/2019, que estabelece a Patrulha da Criança e do Adolescente aqui no município de Aracaju. Vereador, no texto o senhor coloca que o projeto da Patrulha da Criança e do Adolescente visa garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui em Aracaju, o ECA vem sendo descumprido? Veja, o que é que aconteceu com relação ao ECA, o Estatuto? Houve um movimento da sociedade, ele tem dois viés. Há um viés que é reacionário, que é achar que eu puno, que a partir da punição, da disciplina, eu corrijo o caminhar do ser humano, e já está provado, porque nós somos um dos países, aliás, nós somos o país do mundo, que em percentual temos a maior população encarcerada. Não só de adultos, mas também de adolescentes, nos cenários da vida. Então a ideia foi, o ECA é um objeto que não ajuda a combater a criminalidade, porque o crime não está na mão mais só do adulto, mas também a expressão de menor, do adolescente. É porque o crime organizado ele passou a contar com essa mão de obra adolescente, justamente porque as penas são mais leves. E aí os de maiores ficariam de fora e os adolescentes iriam de frente da criminalidade. Porque, veja, o crime organizado parece até uma redundância. É de fato organizado. A questão é nós, enquanto agente público, somos organizados, porque eles pensam começo, meio, fim, eles pensam o ontem, o hoje e o amanhã. Eu faço isso, assim, assim, assim. Já se deu várias teorias sobre isso e tal, mas que eu não quero entrar nesse meandro. O fato é o seguinte, é um avanço para a sociedade saber que cuidar da criança e do adolescente é a única saída para que você tenha uma sociedade melhor. Veja, pela boa vontade não vai. Pela reza na igreja somente não vai. Pela oração só não vai. Eu vou orar. Não vai. Mas faz como Jesus disse. Ele disse, ninguém constrói uma torre sem antes sentar e calcular. E ninguém vai a uma guerra sem antes contar quantos homens tem. Foi Jesus quem disse isso. Então, se nós queremos mudar esse mundo, temos que ter estratégias. Então, uma das estratégias é unir as secretarias, essas instituições que nós falamos, a Guarda, a Secretaria de Defesa Civil, é unir os conselhos tutelares. E tudo isso é o processo de educação, que é a minha insistência é que nós tenhamos escola de ensino de turno integral. Imagine tudo isso funcionando. No Santa Maria está sendo feita a primeira escola. Veja, nós estamos em 2021. A primeira escola de Aracaju, a capital de Sergipe, em ensino de turno integral. Percebe como estamos aquém? Verdade. Isso foi pensado ainda do saudoso Brizola, presidente do meu partido, na década de 80 no Rio de Janeiro, o CIEPS. A criança entrar pela manhã e sair à tarde, depois de comer, tomar café, estudar, brincar. Não é que você está encarcerando a criança, mas você está prendendo a criança no bom lugar. Então, se você tem esse projeto que interliga, você tem a escola de ensino integral, você tem o Conselho Tutelar atuando, você tem a Defesa Civil, as cadeiras atuando, as instituições atuando, você torna um país que a gente chama de país primeiro mundo. Ninguém é país primeiro mundo por riqueza ou por pobreza. Essa análise é errada. O Brasil, enquanto PIB, é muito maior que o Chile. E o Chile é muito mais desenvolvido em políticas sociais e educacionais do que o Brasil.
Então, a equação não é PIB, não é riqueza, pobreza. A equação é riqueza, tem que ter dinheiro, e organização para que a sociedade funcione bem. Entendi. Uma outra preocupação que o senhor fez questão de colocar no texto diz respeito à capacitação dos agentes que incorporam esse sistema de proteção. Inclusive, o senhor coloca que os guardas municipais devem participar de uma capacitação para o envolvimento de crianças vítimas de violência doméstica, ou qualquer tipo de violência. É importante ter essa capacitação dos profissionais. Muito, muito. Sabe por quê? Porque, primeiro, que há uma disseminação na sociedade, e entre os jovens em especial, que eles são inimputáveis. Olha, você não vai ter nenhuma pena porque você é de menor. Então, você pode resistir ao poder de polícia, que logo em seguida eles vão soltar você. Então, e a outra parte da moeda, a outra face da moeda, é o agente público com poder de polícia usar da violência para o convencimento. Veja que equação difícil de montar. Você põe um jovem de periferia, não está só na periferia a criminalidade, não, a violência, não, mas você pega um jovem de periferia que já foi... Porque, veja, tudo é a pedagogia do conhecimento. É que Paulo Freire fala da pedagogia da libertação pelo conhecimento. Os jovens adolescentes dos bairros mais pobres já entenderam essa mensagem. Eu posso ser até preso, mas eu vou ser liberto porque a lei me protege. Vamos desconstruir isso. Eu não preciso ser preso para ser um jovem feliz. É mudar a mentalidade desse jovem. Exatamente. E aí você só muda tudo isso se você tiver um projeto inclusivo e lúdico. Veja, eu fui criança e fui adolescente. Nós já somos adultos. Todos nós queremos ter um hobby, uma atividade extraprofissional. Porque ninguém vive só das coisas racionais, no sentido assim, pragmática do capital. Já pensou se você passasse todos os dias da sua vida entrevistando pessoas, fazendo reportagem? Você ia se alegrar por um prêmio, mas chega uma hora que você fica estafado. Então, lembra que nós tivemos no passado os Jogos da Primavera? O Júbilo. Os Jubes. Quer dizer, a criança, o adolescente que ia para uma escola e se envolvia com o atletismo. Eu sou filho do atletismo de um colégio público. Eu fiz capoeira num colégio público. Os meus irmãos viviam disputando entre si quem corria mais. E aquilo afastava da droga, porque a mente ela é guiada por aquilo que seduz. Mas hoje, o que é que seduz o jovem? A simbologia do poder. Quem é o cara que as menininhas mais admiram nos bairros pobres? Ou ele é o traficantezinho, o, entre aspas, traficante, que não é um mero passador de drogas, ou ele é um que faz a ponte, ou ele é o dançarino. O rapaz que faz meme e tal. Então, nada contra a dança, nada contra a dança. Se ela for desvinculada das drogas, da beleza do corpo, que é sempre sedutor. Mas o que mais atrai ainda é essa ideia de poder. Tem que se desconstruir isso do imaginário popular. Então, para se construir, você tem que levar consciência nas escolas, trabalhando, explicando. Veja, vou dar um exemplo bem simples. É igual aquela história, atirei o pau no gato. Crescemos ouvindo aquela música, atirei o pau. Por que é que se buscou mudar a frase? Porque a frase trazia irresponsabilidade em relação aos animais. Por si só obrigava alguém a ser violento com o animal? Não, mas construía uma ideia de que era possível atirar o pau no gato. É uma questão de normalidade, né? A escola, a família tem que desconstruir, tem que ser feio ser traficante. Tem que ser horrível ser avião de traficante. Tem que ser feio ser um jovem alcoólatra. E as músicas elogiam o alcoolismo o tempo todo. Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. É uma exaltação, aquilo que deprime a figura humana. Para qualquer um de nós, a expressão beber é normal, mas cair, levantar, é alguém que não governa mais seu corpo. Há uma apologia de quase várias músicas do momento que elogiam, não só... E outra coisa, não é música só. São músicas direcionadas à classe mais pobre. Não. A classe média alta, também sustenta esse discurso.
E são esses discursos que constroem no imaginário popular esses defeitos de concepção de vida. Então, repare que emaranhado de mundo que nós estamos para desconstruir e construir uma nova sociedade. Porque a gente vai ter que lutar por isso enquanto nós existirmos. Verdade. Vereador, um outro ponto que o senhor colocou no texto é a necessidade de uma qualificação do município no controle, acompanhamento e monitoramento de casos de violências entre crianças e adolescentes, de modo a reduzir esses números. Ainda é uma triste cena que a gente vive esse constante avanço da violência doméstica contra crianças e adolescentes. E da morte, né? A quantidade de pessoas que morrem por conta disso é muito alta. Veja, qual um dos nossos maiores problemas é o seguinte. Eu sei, no começo do ano, até março, quantas praças, quantas ruas, quantas obras de maior volume serão feitas em Aracaju. Mas eu não tenho um projeto de quantos jovens eu vou retirar da criminalidade. De quantos jovens eu vou inserir em um esporte. De quantos jovens eu vou inserir numa atividade lúdica que possa, inclusive, proporcionar recurso financeiro para a família. De quais profissões os jovens podem se apropriar e dela ser uma ajuda financeira para a família. Eu não tenho esses dados. Então, nós estamos perdendo a batalha porque nós não estamos projetando nessa área. Tem que projetar, pensar, projetar e perseguir o projeto. Eu olho para o Senam hoje, chego lá e digo assim, eu tenho quantos jovens aqui dentro? Eu tenho de Aracaju, que eu só posso legislar por Aracaju, eu tenho 60 jovens. Passo a investigar a partir deles as famílias. Fazer o levantamento todo. Faço o levantamento. Eu tenho quantos jovens? Porque, veja, Bruno, há uma pesquisa, alguns pesquisadores da área da educação que faz uma relação quase que fio a fio, ponta a ponta, entre a evasão escolar e o aumento da criminalidade. Quanto mais um município tem evasão escolar, maior é o índice de criminalidade. Estão associados. Veja que aí isso assim, não parece simples. Então vamos fazer um raciocínio inverso. Se eu reduzo a evasão escolar, eu diminuo o quê? A criminalidade. E por que é que eu não tenho políticas para diminuir a evasão escolar? O menino não vai mais para a escola. A mãe não traz, está errado. Você está tornando o Estado paternalista. Não estou, eu estou tentando recuperar uma sociedade que caminha a passo largo para um abismo. Está todo mundo se trancando em condomínios. Mas condomínios não mantêm a sua liberdade de ir e vir. Você quer sair para ir à praia. Você quer ir a um parque. Você não vai viver o tempo todo dentro de um condomínio. As propagandas venha para o condomínio clube. Aí eu vou botar a palavra clube. Lá tem piscina, praia, você não é refém de um condomínio clube. Você não vai querer ser nunca. Então não adianta a sociedade se enquartelar, se isolar, se amanietar em um canto, achando que vai suprimir os grandes problemas da sociedade. Cada problema do outro interfere em mim em qualquer lugar onde eu esteja. Então é isso. Então tem que preparar os profissionais, fazer o planejamento e projetar para 3, 6, 10 anos. Então, nosso projeto é esse aqui. Sob pena da gente perder, os nossos jovens nos perdemos juntos com ele. Estamos conversando com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de lei número 268/2019, que estabelece a patrulha da criança e do adolescente aqui no município de Aracaju. Vereador, como é que foi a discussão desse projeto de lei virtual? Com as sessões remotas, mas os projetos estão sendo... Como é que foi? Foi muito produtiva, não é? Os vereadores... Nós temos uma bancada muito nova, né, de pessoas muito jovens. Não sei se você percebeu, a Câmara renovou muito no aspecto também etário, né? O pastor Diego é um jovem, Mazituga é um rapaz muito jovem também. O Sávio também. Sávio, o mais jovem, novo. não é? O próprio Ricardo. Breno Garibaldi.
Breno Gambale e Ricardo Vasconcelos. Então a gente tem mais de um terço da Câmara de jovens, né? E, vamos dizer assim, jovens e aqueles que são na faixa mais intermediária, quarentões como eu, quase 50, Sheila Galba, não sei, idade de mulher a gente não toca aqui. Mas é uma Câmara nova. Isso não é demérito aos mais velhos, não é isso. Então, quando você toca a questão da criança e adolescente, porque a adolescência é uma coisa interessante, dizem os psicólogos e os pedagogos, que a adolescência é uma fase muito, muito difícil de você afirmar quando é que ela acaba. Em algumas pessoas chega até 26 anos de idade, a adolescência. Vai muito Da formação, da família, do ciclo da amizade. Exato. E da própria pessoa e por aí vai, né? Então, tem pessoas que saem da adolescência assim, muito rápido, com 19, 20 anos já não tem mais aspectos psicológicos da adolescência, mas tem outros que estendem isso. Eu tenho amigos de 30 anos que eu vejo que ele tem ações ainda de adolescente. E não acho ruim. Há uma letra de uma música de Fernando Brantes, Maibí Nascimento, que ele fala assim: há um menino, há um moleque aqui dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Ou seja, ele traz a inocência ao coração. Então, quando nós debatemos isso na Câmara, foi muito bonito porque trouxe de volta a ideia da adolescência nas nossas vidas. Como é difícil encontrar referenciais. Porque a gente não precisa de grandes líderes, mas nós precisamos de referenciais. Eu me referenciei muito na minha vida, além do meu pai, que seria até clichê eu dizer isso, mas na figura do Evangelho, não é só de Jesus, mas da relação de Jesus com os discípulos. E sempre me seduziu muito a sabedoria de Paulo no tratar das coisas. Paulo é muito sagaz, muito inteligente. As perguntas que ele responde, né? A dor de viver uma vida diferente, porque a gente tem uma concepção de que tudo que a gente faz é para ser... você tem que ser feliz naquele momento. E não é verdade. Para você ser jornalista, você estudou, se formou, perdeu noite. Não é prazeroso perder noite. Não é. Mas na frente é prazeroso. Então os jovens, o adolescente tem essa desconstrução que eles acham que tem que ser lúdico o tempo todo. Não é assim a vida. Então são construções que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Então, a Câmara estava muito viva nesse aspecto. E foi aprovado por unanimidade em primeira votação. E eu estou muito feliz, porque eu não quero ser o executor de nada. É apenas o intermediário. Né? Mas eu preciso ver algo novo acontecer. Já que a frase daquela música é "o novo sempre vem", chegou a hora de chegar o novo em relação à pedagogia da libertação dessas crianças, especialmente das periferias. Vereador, são com projetos como esse que dizem que o Parlamento de Aracaju está ao lado da população. Veja, o Parlamento de Aracaju é a mais antiga instituição de Sergipe. Como é esse, Isaac? Tem as câmaras do interior, tem a Assembleia Legislativa e tem os deputados federais no Congresso. Antes de tudo isso acontecer, a Assembleia, as outras câmaras, a Câmara Municipal de Aracaju é a mais antiga. Então, ela tem o dever de portar no seu caminhar os melhores e mais empreendedores projetos. Quem assume uma função de vereador, que faz juramento, tem que ter a dimensão onde ele está pisando. Ele está pisando, ele está entrando em uma instituição que é símbolo da democracia em nosso Estado. Porque a maior expressão da democracia em nosso Estado não é o prefeito, não é o juiz, é o poder legislativo. Por quê? Porque nele se compõem várias facetas da sociedade. São vários representantes. Você tem um palhaço na Câmara, você tem um professor, você tem um militar, você tem um advogado. Então você tem uma miscelânea, você tem uma mistura, uma boa mistura da expressão da sociedade. Então cada um tem agora a sua possibilidade de apresentar projetos que eu tento fazer que, de fato, transformem a nossa cidade. E algo que acho que pouca gente sabe é que agora, dia 31 de março, a Câmara Municipal de Aracaju completa 166 anos de vida.
Aracaju completa agora no dia 17. 17 e a Câmara dia 31 Então tá de aí, março. tá aí. O historiador Jorge Carvalho tem um texto muito bonito, eu vou te passar depois, sobre a Câmara Municipal de Aracaju, como foi bonita a sua criação. Então é isso, a gente sofre muita agressão nas redes sociais, sabe? Porque a política, eu entendo, trouxe muito desgosto para a sociedade, muito desenvolvimento de políticos na corrupção. Os bons políticos aparecem muito pouco, porque você sabe que a grande mídia vive do sangue do jornal exprimido. Então, quanto mais escândalo houver, mais é capa de revista, é apresentado na abertura do jornal, seja ele de qualquer das emissoras, mas as boas ações da política ela quase não aparecem. E aí o que é que fica na mente das pessoas? O político é corrupto, ele não trabalha. Essa é a ideia que está colocada. E interessa isso aos malfeitores. Porque na medida que você não vê na política a capacidade de fazer o bem, de transformar o mundo, você passa a votar em qualquer um. Porque se todos são iguais, por que eu vou escolher? Eu vendo meu voto, eu pego o papel no chão na hora de votar e voto qualquer um, mas se eu começo a conceber, entender que há parlamentares, há executores que, de fato, ajudam a melhorar a nossa vida como função, eu tenho mais responsabilidade no voto. Bom, obrigado pela presença aqui. Bruno Almeida e a todos que fazem a TV Câmara, eu tenho muito respeito por vocês, muito carinho. Eu tenho certeza que falta um pouquinho para a TV Câmara ser uma das maiores audiências no estado de Sergipe. Falta um nadinha, está faltando um pouquinho para a gente dizer que nas pesquisas que é feito por institutos de pesquisa em relação a audiências e tal, nós temos a Frida ali entre as 3 mais assistidas da TV Câmara. Vocês são muito dedicados. Parabéns pela luta de vocês. Obrigado, vereador. Obrigado. Chegamos ao fim do Em Discussão de hoje. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. A gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!